E aí pessoal, como vai? Tudo bem? Eu sou o Juninho, bem-vindos ao All Star Comics e hoje Supergirl por Peter David e Gary Frank. Vamos dar uma conferida nessa edição aqui, cara, que é uma fase muito legal da Supergirl. Eu já havia lido o final, a Panini publicou o final dessa fase lá por volta, acho que de 2003, pessoal, alguma coisa assim. Publicou em 3 edições. Se chamava Supergirl Os Últimos Dias, com desenhos do brasileiro Ed Benes. Ediçãozinha edição bem legal, né? Eram 3 edições. Na época da infame distribuição setorizada, nossa, cara, deu uma trabalheira para poder conseguir a segunda edição na época, porque a Panini lançava essas edições que não eram títulos mensais, né? Eram títulos especiais, edições especiais. Ela lançava primeiro no Rio e em São Paulo, e pro resto do Brasil, sabe-se lá quando que chegava, né, cara? E, velho, chegou a edição 1, chegou a edição 3 e nada da edição 2. Fui conseguir ela muito tempo depois, cara. Mas, enfim, vamos lá. Tá aí a capa da edição, verniz localizado em alguns detalhes. A lombada da edição ficou bem legal. E a contracapa, podem ver também. Pessoal, a edição de 272 páginas reúne Supergirl 1 a 9, Supergirl Plus 1 e Supergirl, né? Supergirl não, né? Uma história da Supergirl em Showcase número 8 de 96, pessoal. Nem parece que faz tanto tempo. Cara, um detalhe interessante aqui sobre a arte do Gary Frank é que aqui, pessoal, o pessoal já deve estar reparando aí como era diferente a arte do Gary nos anos 90. Tipo assim, você via algo do traço dele, de como ele desenha hoje, mas é bem diferente, sabe? Roteiros do Peter David e do Gary Frank. O Gary Frank ajuda a escrever uma história ali, eu acho que ele faz os argumentos. Desenhos do Gary Frank, Terry Dodson, Mike Manley, Brett Blevins e Jennifer Graves, mas esses outros desenhistas trabalharam no Supergirl Plus. O restante do título é do Gary Frank. Arte final do Ken Smith, Cal Story, John Lieberg e Chuck Drost. Cores do Gene D'Angelo, Megan McDowell e Mary Severin. E bem, pessoal, Supergirl baseada nos personagens criados por Jerry Siegel e Joe Shuster, pessoal. Tem uma baita de uma história por trás da criação da Supergirl. Basicamente foi uma baita de uma facada nas costas que a DC, né? Mais uma das facadas nas costas que a DC deu nos criadores do Superman, né? Mas, enfim, vamos lá, pessoal. Essa edição, pessoal, ela foi publicada ano passado, acho que por volta ali do meio do ano, mais ou menos. O preço de capa dela, R$ 114,90, se eu não me engano, ou 119. É um preço, assim, considerável, obviamente. Então, sem sombra de dúvida, faça igual eu, espera um momento oportuno, cara, para poder pegar esse título aí, se te interessa. Bom, pessoal, aqui começa a edição, né? Tem aqui esse showcase de 96, história 8, mostrando aí basicamente, né, uma prévia dessa nova fase da Supergirl. Tem aí essa história aqui, essa história desenhada pelo Terry Dodson, que também deu uma evoluída de uma forma bem legal, ainda mais trabalhando com acho que a Rachel Dodson, né? É uma história curtinha, mas ela é bem interessante. Basicamente para apresentar para nós a Supergirl e essa nova fase dela. E aqui começa realmente a edição. A Panini sempre colocou a capa original e um xerox do lado, né? Uma versão em preto e branco, mas não é o lápis, nem uma versão só em nanquim, não, pessoal. É basicamente um xerox mesmo. Bem, pessoal, e a trama é a seguinte.
Essa Supergirl, que não é a cara Zor-El, pessoal, para quem, né, hoje em dia tá mais acostumado com a cara, essa daqui é a Matriz. Exatamente, aquela ali da fase do Superman, o Homem de Aço, né, inserida ali na época do John Byrne, Marv Wolfman, né, pós-crise nas Infinitas Terras. E, bem, pessoal, basicamente é o seguinte, a, a Matriz, ela acaba se fundindo com uma jovem aqui que se chama Linda, Linda Danvers, e ela absorve as memórias dela, sabe? Então ela fica meio que, tanto com a memória, a experiência de vida dela, né, matriz, quanto com a da Linda Carter aqui. Linda Carter não, Linda Danvers. E aí, pessoal, aos poucos ela vai compreendendo, né, e descobrindo a história da Linda e vai levantando alguns questionamentos bem interessantes aqui, porque a Linda não era o que se poderia pensar, né, de uma garota de uma cidade pequena assim, sabe, envolvida com seitas satanistas e coisas do tipo, velho. Então, assim, durante a história levanta-se alguns questionamentos aqui por parte da Supergirl, ela tentando lidar com essa situação enquanto vive a vida dessa, dessa moça, né? Vai se adaptando à vida dela, porque, querendo ou não, ela ainda tem pais e pessoas que vivem, que convivem com ela, né? E também, né, basicamente fazendo o papel dela como Supergirl, cara. Então, assim, histórias bem legais, a narrativa, cara, fluida, cara, sabe? Assim, enquanto tem essa trama, né, por trás de tudo aí, nessa trama pessoal da Supergirl, tem a trama envolvendo ainda a cidade, sabe? Sempre aparece uma aventura diferenciada aqui, um vilão, alguma coisa do tipo, sabe? Como eu disse, né? Capa colorida, capa preta e branca. Que flui, cara, maravilhosamente bem, sabe? A edição é bem da hora de ler, cara. Li ela também de duas vezes, essa daqui, assim como a edição do título anterior, né? Mas a do título anterior, cara, que era canseira mesmo. Essa daqui foi mais falta de tempo e por ser maior também, né? Tem 72 páginas a mais que a edição lá da Milênio, cara. Inclusive, a edição Milênio, eu acabei esquecendo de comentar no vídeo anterior, o preço de capa dela, pessoal, se eu não me engano, é R$ 99,90, R$ 100, sei lá, basicamente a mesma coisa, né? Mas peguei também em um momento mais oportuno, mas se eu soubesse eu não tinha nem pegado. A verdade é essa. Bem, mostrar um pouco mais da edição aqui, enquanto eu comento alguns outros detalhes. Um outro detalhe a respeito da arte, como eu disse, né? A gente vê uma grande diferença no traço do Gary Frank, mas em alguns momentos se assemelha bastante ao que a gente já está acostumado dele hoje. Essa capa aqui, por exemplo, se a gente olhar bem, a gente já vê detalhes ali que são bem mais perceptíveis no traço dele hoje em dia, sabe? Nas capas parece que ele deu um capricho a mais, né? Porque querendo ou não, trata-se de capa, né? E essa história que eu estou mostrando aqui, pessoal, ela é tain do evento A Noite Final, né? Que eu espero muito que a Panini republique, né? Ou até a DC republique ela. Mas eu gostaria de pegar ela numa edição um pouco mais completa, sabe? A Panini provavelmente vai republicar ela igual publicou Milênio, sabe? Deve publicar só o essencial dentro da edição. E ela tem uns times bem legais, sabe? Essa noite final, inclusive para quem gosta aí do Hal Jordan, ela tem um detalhe bem interessante ali na história do Hal, da época em que ele ainda era vilão, né? Era o Parallax. Então é uma edição bem, assim, até bem importante para quem pegou toda a fase do Jones aí posteriormente, né? Que veio depois, sabe? Um detalhe bem interessante. E essa história aqui ela é tain dessa edição, mas lendo essa história aqui, ela não faria falta para a publicação da noite final. Né? É uma história assim, é uma história da Supergirl durante os eventos da noite final. Né? Para a noite final em si, não faz falta nenhuma. Né? É uma história realmente da Supergirl.
E como o pessoal podem ver, tá aí o Gorilla Grodd. A gente tem uma história bem legal aqui. São dois capítulos, né? Os tie-ins da Supergirl ali com a Noite Final. Que são bem legais também. Aqui seguindo a história dela, a gente vê um encontro dela aí com o Químio. E o detalhe, né, interessante dessa história é que em determinado momento, quando ela estiver enfrentando ele vai conversar com ela e ele percebe alguns detalhes nela, né? Que ele achou semelhante a ele. Porque quem não lembra, pessoal, quem não conhece a Matriz, durante lá os eventos lá do Homem de Aço, ela foi criada na Terra de onde surgiram os três kryptonianos que o Superman sentenciou à morte. E ela basicamente é a única sobrevivente desse planeta, sabe? E ela não é humana, ela não é alienígena, nem nada do tipo. Ela é uma criação. Quem criou ela foi o Lex Luthor daquela Terra, sabe? Então, o Kim acaba vendo algumas semelhanças entre eles aqui, mas o interessante depois disso daí é a resolução dela, sabe? Ela foi meio cruel com o Kim aqui, sabe? Ela poderia ter tido uma abordagem diferente, mas ela decidiu fazer de outra forma. E depois ela fica até se questionando, né? Sobre o que ela fez, que são detalhes interessantes que eu acho que futuramente, nas próximas edições, talvez voltem a ser, a ser trabalhados. Tá aí ela enfrentando ele. Aqui é o especial da Supergirl Plus número 1, né? Tem aí esse crossover com a Mary Marvel, que é uma historiazinha bem legal, cara. São duas histórias, na verdade. A primeira é o crossover com a Mary Marvel e depois tem uma outra história aqui da Supergirl e uma amiga dela, a amiga da Linda, na verdade. Rola até um confronto entre elas aqui, cara. Que assim, velho, eu não lembro como é que era o nível de poder da Mary nessa época aqui, mas eu acho que se fosse a Mary que eu me lembro, que eu me recordo, ela era bem mais forte que a Supergirl. Pelo menos a Matriz, né? A Matriz ela não tem os mesmos níveis de poderes do Superman ou da Kara Zor-El, por exemplo, sabe? Mais pra frente aqui tem uma participação do Superman, né? E da Fúria. O pessoal que tá lendo Saga aí vai se lembrar dela. Essas histórias aqui, pessoal, elas se passam já depois da morte do Superman. Então, assim, comparado com o que está rolando na saga do Superman, são 6 anos de diferença. Lá tá em 1990 ainda, que já está em 96, essas histórias da Supergirl. A doutora Kit Falkner, né, que é a Fúria, tem essa participação aqui. O Superman também vem. Aproveitar para poder mostrar o Super aqui para vocês. Como era o Super, pessoal, do Gary Frank nos anos 90, cara. Nunca imaginei, velho. Porque hoje em dia a gente está tão acostumado a ver ele, né? Trabalhando principalmente com o Geoff Johns. E o visual do Superman. Tem aquele lance deles fazerem ele bem parecido com o Christopher Reeve. Então, cara, isso daqui é praticamente uma raridade de se ver, né? Como era o Superman antes dele decidir que deixaria o visual semelhante ao Christopher Reeve, cara. Depois, pessoal, a edição vai continuando, ainda tem bastante coisa aqui ainda. E começa a trabalhar bem ali esse lance da Supergirl e da Linda, né? Ela descobrindo mais sobre quem era realmente a Linda Danvers e tudo mais, sabe? E cara, como eu disse, velho, narrativa fluida pra caramba, sabe? Que quadrinho bom de ler, sabe? Que você pega e é aventura de super-herói, tem as tramas, tem os mistérios ali, sabe? Cara, muito bom, velho. É, a Panini já anunciou o segundo volume, tá previsto para abril agora, cara. Ele vai ser maior, 372 páginas.
Mas o preço, cara, R$ 154,90 o preço de capa. Então, assim, preço muito alto, cara. Eu acho que a Panini escolheu um formato péssimo para publicar essa história da Supergirl. Pode ver aqui que não tem nenhum extra. Sei lá, cara, antes desse formato aqui, talvez fosse melhor que tivesse sido, sei lá, 2 ônibus se a Panini tivesse animada a fazer, porque querendo ou não, dava para ser um por ano e sairia provavelmente mais em conta do que. Porque, por exemplo, pessoal, explicar melhor isso daqui. Essa fase aqui da Supergirl, pessoal, são 80 edições, mais os anuais e mais um ou outro crossover e algum especialzinho que possa ter. Então, pessoal, é uma fase longa, sabe? Para publicar nesse formato aqui, pode chegar aí, dependendo do tamanho das edições da Panini, pode ficar entre 7 a 9 volumes, sabe? Então, velho, vai demorar bastante porque parece que a Panini está publicando um a cada 8 meses, né? Ou sei lá, talvez seja até mais. Então, vai demorar muito. Durante esse período aí vai ter aumento de preço, então já está caro, vai ficar mais caro ainda. E tem essa, né, pessoal? Demora muito, vai ficar mais caro. E, como eu disse, se fosse em 2 ônibus, seria mais em conta do que 9 edições dessa aqui, muito provavelmente, cara. E tem aquela, né? Em 2 anos estaria resolvido. E mais melhor ainda seria se tivesse sido no formato tipo saga bimestral, cara. Em 2 anos e pouco aí também estaria a fase toda publicada e um custo muito menor. Então seria o melhor formato a se publicar isso daqui, sabe? Mas decidiram logo esse, cara. Sei lá, né? Vou pegando conforme for possível, né, cara? Porque a fase é legal pra caramba. Peter David tem a manha. Um outro trabalho do Peter David também que seria muito legal de se publicar futuramente aí. Não agora porque já tem muita coisa aí, hein? Então, futuramente seria a Justiça Jovem dele, cara, que é uma fase também muito legal, cara. Robin, Tim Drake, o Superboy de jaquetinha e o Impulso, cara, velho, aquilo ali era fenomenal, velho. E bem, pessoal, basicamente está aí então a Supergirl do Peter David e o Gary Frank e minhas considerações a respeito aí é, dessa fase e desse formato que a Panini acabou escolhendo, pessoal. Mas bem, vamos lá, né? Vamos seguindo isso daí. Então, muito obrigado a quem assistiu. Se gostou, deixa um like e tamo junto. Até a próxima. Valeu!